A batida na porta congelou-me no lugar. 3 golpes secos, uma pausa e mais 3. Não respirei. Não me mexi. Pedro Vaz, uma voz masculina calma e fria, disse do outro lado: "Precisamos de falar." A minha garganta secou, parecia que engolir a areia do deserto do Saara. O telemóvel tremia na minha mão, o ecrã a piscar com a última mensagem. Magoei a pessoa errada. "Que parvoíce, não estou aqui!" gritei, e no mesmo instante percebi o quão idiota soara. Ouvi uma risada baixa do outro lado da porta. "Podemos fazer isto à maneira fácil ou à difícil. A escolha é tua, mas esta conversa vamos tê-la, de uma forma ou de outra." Olhei em volta do meu apartamento, um T1 em Campo de Ourique, que até há bem pouco tempo era o meu porto seguro. 4 andares acima do chão. Não havia saída de incêndio visível da minha janela, pensei eu na altura. A única forma de sair era por aquela porta. Pensei em ligar para a polícia, mas o que é que diria? Que alguém estava a bater à minha porta. Não lhes ia interessar. E se lhes contasse o que fiz a Ana, isso seria o fim. Prisão. Fui até a porta, de fininho, e espreitei pelo olho mágico. 2 homens, grandes, sim, mas macacos de cabine, nem começava a descrever. Vestiam fatos caros, mas a massa muscular por baixo era inegável. Pareciam capazes de me partir ao meio sem esforço. "O que querem?" perguntei, a voz tão fina que mal a reconheci como minha. "Só queremos falar sobre a Ana Castelo." Castelo. O nome bateu-me como um caminhão. Castelo. Tinha ouvido aquele nome antes. Lia nas notícias, via nos documentários de crime. A família Castelo, uma das organizações criminosas mais notórias de Lisboa. Não, não podia ser. A Ana trabalhava em marketing. Era normal. Não podia estar ligada à máfia. "Não sei do que estão a falar", disse, a voz a falhar completamente. Abri o fecho da minha mochila de viagem, metendo roupas desorganizadas lá dentro. A adrenalina corria-me nas veias, as mãos suadas escorregavam na pega. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse a mover-me debaixo d'água. Mas por entre o caos, uma imagem clara surgiu na minha mente, trazendo consigo um arrepio gelado que desceu pela espinha. O rosto da Ana. A expressão nos seus olhos, um misto de medo e uma dor profunda. Lembro-me daquele dia, parecia que foi há uma vida. Na verdade, foi há apenas umas semanas. A Ana era tão trabalhadora, tão presente, e eu, com a minha raiva cega, transformei tudo aquilo num pesadelo. Foi no escritório, depois da hora, quando a maioria já tinha ido embora da agência de marketing Dourado na Avenida da Liberdade. Fiquei à espera dela. Sabia que ela era sempre das últimas. A sala de reuniões, aquele caixote do lixo de metal contra a parede, não acertou nela por centímetros, mas o estrondo foi ensurdecedor. Tropecei para trás. Os ombros chocaram contra o arquivo metálico enquanto o Pedro avançava, o rosto retorcido de raiva. Papéis espalharam-se pelo chão da sala vazia, caindo como neve. O punho dele, o queixo dela. "Não, espera, estou a divagar. Isto sou eu a tentar contar a minha parte da história, não a dela. A minha memória é uma coisa tramada. O que eu sei é o que a Ana me contou muito mais tarde, com uma voz vazia, quase sem emoção, como se estivesse a relatar algo que acontecera a outra pessoa. Ela disse que se sentiu atordoada, desorientada. Não conseguiu gritar. A mão dele cobriu-lhe a boca, o corpo dela foi empurrado contra a janela, o vidro a vibrar na caixilharia. As suas unhas arranhavam inutilmente o braço dele. A escuridão rastejando pelas bordas da visão. A última coisa que viu foi a veia a pulsar na têmpora do Pedro e o olhar selvagem, quase surpreendido, nos seus olhos enquanto ela caía no chão. Era isso que se lembrava. Ou o que disse que se lembrava. Às vezes,
As memórias não são o que realmente aconteceu, são as histórias que contamos a nós mesmos para sobreviver, ou para dar sentido a algo que não faz sentido nenhum. A verdade? Eu estava lá. O Pedro, claro. Eu sou o Pedro. Eu lembro-me de ter ficado ali, em cima dela. O peito a ofegar, os nós dos dedos a latejar. A realidade caiu sobre mim como um balde de água gelada. O que tinha eu feito? A cabeça dela estava num ângulo estranho sobre o carpete, um braço torcido debaixo dela. Uma fina linha de sangue escorria do nariz. As minhas mãos tremiam enquanto recuava, quase tropeçando numa cadeira virada. O escritório estava demasiado silencioso. Apenas o zumbido do ar-condicionado e a minha respiração ofegante preenchiam o espaço. Tinha de sair. Tinha de ir embora antes que alguém nos encontrasse. A minha mente corria por desculpas, explicações, qualquer coisa que fizesse sentido do que acabara de acontecer. Mas nada me vinha na cabeça, apenas o peso esmagador do que tinha feito. Agarrei o casaco e a pasta, lançando um último olhar a Ana antes de fugir da sala de reuniões. Os meus passos ecoavam pelo corredor vazio. Eram quase 7 da noite. A maioria do escritório tinha saído horas antes. Foi por isso que a encurralei ali, esperei até estarmos sozinhos. A viagem de elevador até cá abaixo pareceu uma eternidade. Cada andar era um lembrete do corpo que deixara 23 andares acima. Quando as portas finalmente se abriram no rés do chão, forcei-me a andar normalmente, acenei ao segurança, que mal tirou os olhos do telemóvel. O ar de novembro atingiu-me o rosto quando saí para a rua de Lisboa. Táxis amarelos passavam a correr, as buzinas a tocar. Pessoas apressavam-se embrulhadas em casacos e cachecóis, completamente alheias ao facto de eu ter acabado de cometer uma agressão. Talvez pior. Estaria ela sequer a respirar quando saí? Não me lembrava. O pânico apertava-me o peito ainda mais. Chamei um táxi, dei a minha morada em Alfama e caí no banco, tentando acalmar a respiração. No entretanto, num penthouse luxuoso com vista para o Parque Eduardo VII, João Castelo estava sentado atrás de uma enorme secretária de mogno, a ouvir o seu subchefe detalhar as cobranças da semana. João tinha 42 anos, fios prateados a atravessar o cabelo escuro e olhos que podiam cortar aço. Usava um fato Tom Ford feito à medida que custava mais do que a renda mensal da maioria das pessoas. Para o mundo, era um promotor imobiliário de sucesso. Para quem sabia melhor, era o chefe de uma das mais poderosas famílias do crime de Lisboa. O telemóvel dele vibrou. Ele olhou para o ecrã. Ana, a sua irmã mais nova, raramente ligava durante o horário de trabalho. Ela sabia melhor do que interromper, a menos que fosse importante. Desculpa, Sofia, disse João, levantando uma mão. Sofia calou-se imediatamente, juntando os papéis. João atendeu. Ana, o que se passa? Silêncio. Ana. Ainda nada, mas ele conseguia ouvir algo. Uma respiração superficial e difícil. Depois, uma voz masculina em fundo a praguejar, o som de algo a arrastar-se pelo chão. Depois, a linha ficou muda. O sangue de João gelou. Voltou a ligar imediatamente. Tocou uma vez, duas, depois foi para o voicemail. Tentou novamente. Mesmo resultado. Ele levantou-se tão abruptamente que a cadeira recuou e bateu na parede. Sofia, preciso do Rui e do Zé. Algo aconteceu a Ana. A expressão de Sofia mudou instantaneamente de negócios para modo de batalha. Em 2 minutos, Rui e Zé apareceram no escritório. Ambos homens enormes, com ar de armários, ambos com armas debaixo dos fatos caros. Encontrem a minha irmã, disse João, a voz mortalmente calma. Ela trabalha na agência de marketing Dourado na Avenida da Liberdade. Algo de errado se passou. Quero-a encontrada nos próximos 10 minutos. E quero saber quem é o responsável. Rui tirou o telemóvel, já a ligar para o seu tipo da tecnologia. Zé dirigiu-se para a porta.
João andava pelo escritório como um animal enjaulado, a sua mente a correr por cenários, cada um pior que o anterior. A Ana insistira em ter uma vida normal, um emprego normal, mantendo a distância dos negócios da família. Ele respeitara isso, até admirara, mas também se certificara de que ela estava protegida, que tinha um botão de pânico disfarçado de pendente, que o seu telemóvel era rastreado, que as câmaras de segurança no seu prédio estavam sob o seu controle. Abriu a aplicação de localização no seu tablet. O telemóvel dela ainda estava no escritório, dizendo em terceiro andar, sala de reuniões C, sem se mover. A sua mandíbula apertou-se tão forte que os dentes doeram. Prepara o carro, disse a Sofia. Vou lá eu mesmo. A viagem do bairro Alto até a Baixa demorou 12 minutos. João passou cada segundo a planear o que faria quando descobrisse quem tocou na sua irmã. A família Castelo tinha regras. A mais importante era simples. Não se toca na família. A Ana era intocável. Todos os que importavam sabiam disso. Então, quem fez isto ou tinha um desejo de morte ou não sabia com quem estava a lidar. Comentário pessoal. Momento, aqui tenho que fazer uma pequena pausa. O que aconteceu a seguir, ou o que já estava a acontecer, dependendo de como se olha, era, para ser honesto, totalmente absurdo. Quero dizer, pensem bem, um homem, o chefe de uma família tão poderosa, que por acaso é o meu chefe agora, e eu, um tipo normal de marketing, que perdeu a cabeça por causa de uma promoção. E por causa disso, a minha vida virou do avesso. Lembro-me de pensar na altura que era um pesadelo e que ia acordar. Mas nunca acordei. Em Alvalade, de onde eu sou, diríamos, este gajo está completamente passado da cabeça. E a verdade é que sim, eu estava. Mas agora, olhando para trás, parece que o destino, ou o que quer que seja, tinha outros planos para mim. E para Ana, é uma daquelas coisas que nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber sobre causa e efeito, sobre justiça e vingança. Quem sou eu para dizer se a maneira como as coisas aconteceram foi certa ou errada? Apenas sei que aconteceu. E isso mudou tudo. Enfim, de volta à história. Fim do comentário pessoal. Rui ligou quando estavam a 3 quarteirões de distância. Chefe, encontramo-la. Sala de reuniões no 23º andar. Ela está inconsciente, a sangrar. Já chamei o doutor. Ela está a respirar? A voz de João podia ter congelado o rio Tejo. Sim, chefe. A respirar. Pulso estável, mas alguém a maltratou bem. Não a toquem. Chego em 2 minutos. O Mercedes de João parou junto ao prédio. Ele não esperou que Sofia lhe abrisse a porta. Saiu e moveu-se. O casaco a esvoaçar atrás dele enquanto atravessava o lobby. O segurança começou a falar, mas algo na expressão de João fez com que ele calasse a boca. João apanhou o elevador, cada segundo em agonia, as mãos cerradas em punhos. Quem quer que tenha feito isto ia pagar. Ia pagar de maneiras que não podia imaginar. O elevador abriu no vestiário. Rui estava no corredor, o seu volume a bloquear a vista para a sala de reuniões. Quando viu João, afastou-se. João entrou na sala e sentiu algo a estalar no peito. A Ana estava deitada no chão. Zé ajoelhado ao lado dela, segurando um pano na sua cabeça. O rosto dela já estava inchado, um hematoma a florescer na bochecha. O lábio estava rachado, sangue seco debaixo do nariz. João atravessou a sala e ajoelhou-se ao lado dela, a mão a tremer enquanto lhe tocava no cabelo. Ana, consegues ouvir-me? As pálpebras dela tremeram. Um pequeno gemido escapou dos seus lábios. O doutor chega em 5 minutos, disse Rui em voz baixa. Ela ligou a alguém antes de desmaiar. Foi assim que recebemos o alerta. Quem fez isto? João não levantou os olhos, o foco totalmente na irmã. As imagens de segurança mostram um tipo chamado Pedro Vaz. Trabalha no departamento dela. Encurralou-a aqui por volta das 18h45. Discutiram, depois ele atacou-a, deixou-a aqui e saiu como se nada tivesse acontecido.
Pedro Vaz, repetiu João, gravando o nome na memória. Encontrem-no. Quero saber tudo. Onde vive, onde come, quem ama, o que teme. Quero a vida inteira dele mapeada até a meia-noite. Já estamos nisso, chefe, disse Zé. Um homem na casa dos 60 anos chegou, carregando uma mala médica. O doutor Vicente Russo, que andava a remendar membros da família Castelo há 3 décadas, examinou a Ana com destreza, verificando as pupilas, o pulso, os ferimentos no rosto. Concussão definitivamente, possível fratura da maçã do rosto. Preciso de a levar para algum sítio onde possa fazer um exame adequado. Hospital? Não, disse João imediatamente. Hospitais significavam perguntas, relatórios policiais, investigações. Leve-a para a casa segura em Cascais. Tem lá tudo o que precisa. Vicente assentiu. Ele já esperava aquela resposta. Transportaram a Ana com cuidado, João a viajar na parte de trás do SUV, com a cabeça dela no seu colo. Ela ia e vinha da consciência, murmurando coisas incoerentes. Cada vez que ela se encolhia de dor, João sentia a raiva a crescer no peito, um tsunami à espera de rebentar. Quando chegaram à casa segura, uma modesta casa em tom castanho, num bairro tranquilo de Cascais que servia como instalação médica de emergência para a família, Vicente tinha tudo preparado. João esperava do lado de fora da sala de exames, Sofia ao seu lado, enquanto Vicente trabalhava. 45 minutos depois, o médico saiu. Ela vai ficar bem. A maçã do rosto não está fraturada, apenas muito dorida. A concussão é moderada. Ela precisa de repouso e monitorização nas próximas 24 horas. Teve sorte de não ter sido pior. João assentiu lentamente. Posso vê-la? Ela está a dormir agora, mas sim. João entrou na sala. A Ana parecia pequena na cama de hospital, um soro no braço, os monitores a apitar suavemente. Puxou uma cadeira para ao lado dela e pegou-lhe na mão, algo que não fazia desde que eram crianças. Os pais deles tinham morrido quando João tinha 19 e Ana 8. Ele a criara, a protegida. Construíram um império para garantir que ela nunca precisaria de nada, e alguém a magoara. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Rui. Encontramo-lo. Pedro Vaz, 29, vive em Vila Franca de Xira, está no seu apartamento agora. O que queres que façamos? João respondeu. Vigia-o, não abordem ainda, quero tratar disto pessoalmente. Ele precisava de saber por quê. Por que aquele Pedro Vaz pensou que podia tocar na Ana? Só depois decidiria como o homem ia pagar. Naquele mesmo instante, já eu tinha fechado a janela da cozinha, mas estava enfiado na mala de viagem. Peguei as chaves do carro e o telemóvel, o corpo quase paralisado pelo medo. Tinha olhado melhor e enganara-me. Havia uma escada de incêndio, mas não estava ligada à minha janela. Teria de saltar para a escada do prédio vizinho, a uns 2 metros de distância. Antes que pudesse desistir, ouvi a fechadura da minha porta ceder com um estalo. Não olhei para trás. Saí pela janela, equilibrei-me no parapeito estreito e saltei. As minhas mãos agarraram a escada, o corpo a bater no metal. Uma dor aguda atravessou minhas costelas, mas aguentei, descendo o mais rápido que pude. Atingi o chão e corri, sprinting pelo beco. Atrás de mim, ouvi gritos, passos a martelar. Não me atrevi a olhar para trás. Corri por quarteirões, serpenteando por entre as multidões, enfiando-me numa estação de metro. Só quando estava num comboio lotado a caminho da Baixa é que me permiti respirar. O meu telemóvel vibrou. Outra mensagem de texto. Fugir não vai ajudar. Vamo-lo encontrar. E quando o fizermos, desejará ter falado. A Ana acordou lentamente, a cabeça a latejar como se alguém a estivesse a atingir com um martelo. O quarto era-lhe estranho. Paredes brancas, equipamento médico, o cheiro a antisséptico. Tentou sentar-se e imediatamente arrependeu-se. A dor explodiu no seu rosto e crânio. Devagar, Ana. Não te movas muito depressa.
A voz do irmão, áspera de exaustão e preocupação. Virou a cabeça com cuidado. João estava sentado ao lado da cama. A camisa amarrotada, a gravata desapertada, olheiras debaixo dos olhos. Parecia que não dormia há dias. O que aconteceu? A sua voz saiu rouca. Foste atacada no escritório. Lembras-te? Imagens a piscar na sua mente. O rosto do Pedro retorcido de raiva, as mãos dele a agarrarem-na, o sabor a sangue, dor, escuridão. Pedro, sussurrou ela. Ele estava tão zangado com a promoção, com a conta da Brasson. Encurralou-me na sala de reuniões. Tentei acalmá-lo, mas ele ficava cada vez mais agitado. Depois ele tocou no rosto delicadamente, sentindo o inchaço. A expressão de João passou de preocupado a assassina num piscar de olhos. Ele disse alguma coisa? Deu alguma razão? Ele disse que eu não merecia a minha posição, que eu lhe tinha roubado oportunidades, que eu precisava de aprender o meu lugar. Os olhos da Ana encheram-se de lágrimas, não da dor, mas da humilhação de tudo aquilo. Ela tinha trabalhado tanto para construir uma vida separada do nome Castelo, para provar que podia ter sucesso pelos seus próprios méritos. E o Pedro atacara-a de qualquer forma, com base nas suas próprias suposições paranoicas. Onde é que ele está agora? Perguntou ela. É sobre isso que preciso de falar contigo. João inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Ana, sabes o que faço? Sabes o que isto significa? O homem que te magoou vai pagar pelo que fez, mas preciso de saber o que queres. Esta é a tua vida, a tua escolha. Sempre te mantiveste fora do negócio e eu respeitei isso. Então, estou a perguntar, como queres que isto seja tratado? Ana fechou os olhos. Era exatamente o que ela temia. A razão pela qual mantivera distância do mundo do João. Violência a gerar violência. Mas o Pedro batera-lhe até ela desmaiar e deixara-a para morrer. Se o João não a tivesse encontrado, quem sabe quanto tempo teria ela ficado ali. Quero que ele perceba o que fez, disse ela finalmente. Quero que ele saiba que há consequências. Mas João, não o quero morto. Não te estou a pedir para o assassinares. João assentiu lentamente. Ok, sem assassinato, mas ele vai ter de responder por isto, Ana. Não posso deixar passar. Se as pessoas pensarem que podem tocar na minha família sem consequências, estamos acabados. Eu sei, eu entendo. Só me promete que vai ser contido. Eu prometo, pela campa da mãe e do pai. João levantou-se e beijou-lhe a testa suavemente. Descansa. O Vicente diz que precisas de ficar em silêncio por alguns dias. Vou pedir a alguém para te trazer o que precisares. Depois de João sair, Ana ficou na escuridão, a olhar para o teto. Passara anos a tentar provar que era mais do que o seu apelido, mais do que a princesa da máfia que todos assumiam que seria. Conseguira o seu diploma, construíra a sua carreira, fizera amigos que não tinham ideia da sua família, e num momento violento, o Pedro tinha desfeito essa ilusão. Porque agora o nome Castelo entraria em jogo, quer ela quisesse ou não. Eu, Pedro, passei 3 dias a saltar entre motéis baratos na margem sul, a pagar em dinheiro, usando um nome falso. Mal dormia, saltava com cada barulho, verificava o parque de estacionamento obsessivamente à procura de SUVs pretos. O meu dinheiro estava a acabar. Não conseguia aceder à minha conta bancária porque estariam a vigiá-la. Não conseguia voltar ao meu apartamento. Não conseguia contactar ninguém da minha antiga vida. No 4º dia, cometi um erro. Fui a um restaurante em Coina para o pequeno almoço, faminto e desesperado por comida quente. Estava a meio dos meus ovos quando os vi. 2 homens de fato a entrarem, a varrer a sala, os olhos fixos em mim. O meu coração saltou para a boca. Saltei da cadeira, deixando uma nota de 20 euros na mesa, e corri para a saída de trás. Mas alguém estava à espera lá também.
Um homem enorme bloqueou o meu caminho, braços cruzados, expressão aborrecida. Olá, Pedro. Sou o Rui. Andávamos à sua procura. Tentei passar por ele. Foi como bater numa parede de tijolos. Rui agarrou-me pelo colarinho e calmamente levou-me de volta pelo restaurante. Os outros dois homens flanqueavam-me. Todos os clientes do local fingiram não notar enquanto me escoltavam para o SUV preto, parado à beira da estrada. Puseram-me no banco de trás entre dois homens que cheiravam a perfume caro e violência. Ninguém falou durante a viagem de volta a Lisboa. A minha mente corria por possibilidades. Estariam a levar-me para algum sítio para me matar? Atirar o meu corpo ao rio? Já tinha visto filmes suficientes para saber como isto funcionava. O SUV parou numa garagem subterrânea. Levaram-me para um elevador, subimos em silêncio. Quando as portas se abriram, dei-me conta num penthouse de luxo que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 10 vidas. Janelas do chão ao teto com vista para o Parque Eduardo VII. Arte moderna nas paredes, tudo gritava dinheiro e poder. Um homem estava sentado atrás de uma secretária na outra ponta da sala. Cabelo escuro com fios prateados nas têmporas, fato elegante, olhos como aço gelado. Ele gesticulou para uma cadeira à sua frente. Sente-se, Pedro. As minhas pernas mal funcionavam, mas cheguei à cadeira e caí nela. O homem estudou-me por um longo momento, sem dizer nada. O silêncio era pior do que qualquer ameaça. Finalmente o homem falou. O meu nome é João Castelo. A mulher que atacou é minha irmã. A minha bexiga quase cedeu. Conhecia-lhe aquele nome. Toda a gente em Lisboa conhecia aquele nome. João Castelo, chefe da família do crime Castelo. E eu tinha agredido a irmã do homem até ela desmaiar. Eu não sabia, gaguejei. Juro por Deus que não sabia quem ela era. Se soubesse, não lhe teria tocado. Mas não sabia. Então pensou que podia magoar uma mulher com metade do seu tamanho porque estava zangado com a sua carreira patética? A voz de João era baixa, controlada, o que de alguma forma a tornava mais aterrorizante. Diga-me, Pedro, acha que é um comportamento aceitável? Não, claro que não. Cometi um erro terrível. Estava estressado e perdi o controle e eu... Bateu na minha irmã até ela perder a consciência. Deixou-a a sangrar no chão. Fugiu como um cobarde. Lamento, sinto muito. Por favor, farei qualquer coisa. Pedirei desculpas a ela. Pagarei as despesas médicas dela. Deixarei o meu emprego e a cidade. O que quiser. João encostou-se à cadeira. Aqui está o problema, Pedro. Magoou alguém que amo, alguém sob a minha proteção, e no meu mundo isso exige pagamento, uma dívida que não pode ser saldada com dinheiro ou desculpas. Senti lágrimas a escorrer-me pelo rosto. Por favor, não me mate. Por favor. Tenho família. A minha mãe precisa de mim. Os filhos da minha irmã. Sou o padrinho deles. Por favor. Não o vou matar, disse João. E quase caí de alívio. Mas vai trabalhar para mim. Pisquei, confuso. O quê? Tem uma dívida comigo. Vai pagá-la através de serviço. Vai fazer o que eu disser, quando eu disser, e durante o tempo que eu disser. Vai tornar-se parte da minha organização. E talvez, se provar útil e confiável, possa sobreviver a isto com a sua vida intacta. Não posso trabalhar para a máfia, disse desesperadamente. Não sou um criminoso. Nunca tive sequer uma multa de trânsito. Tornou-se um criminoso quando agrediu a minha irmã. João respondeu calmamente. Agora está apenas a decidir que tipo de criminoso vai ser. Um que trabalha para mim e permanece vivo, ou um que se recusa e enfrenta as consequências. Que tipo de trabalho? Isso depende em que é bom. A minha mente estava em branco. Estou em marketing, gestão de contas, relações com clientes. A expressão de João mudou ligeiramente, um toque de interesse. Marketing, gestão de contas. Na verdade, isso pode ser útil. Temos vários negócios legítimos que precisam de melhores estratégias de marketing.
E o seu historial corporativo significa que pode mover-se em círculos que os meus associados habituais não conseguem. Quer que eu faça marketing para a máfia? Quero que faça o que eu lhe disser. Às vezes pode ser marketing, às vezes pode ser entregar pacotes, às vezes pode ser manter a boca fechada e seguir ordens. Temos um entendimento? Olhei em volta da sala. Rui estava junto ao elevador, braços cruzados. Outro homem estava junto à janela. Ambos estavam claramente armados, claramente preparados para me lidar se eu me recusasse. Não tinha alavancagem, nem opções, nem saída. Sim, sussurrei. Temos um entendimento. Bom, Sofia vai arranjá-lo com um apartamento, uma nova identidade para certos propósitos e instruções para a sua primeira tarefa. Fará o check-in diariamente. Irá onde lhe dissermos. Fará o que lhe dissermos. E Pedro... João inclinou-se para a frente, a voz baixando para um sussurro que de alguma forma preencheu a sala. Se alguma vez pensar em fugir novamente, ou ir à polícia, ou trair esta família de alguma forma, vai desejar que o tivesse matado hoje. Estamos claros? Sim, senhor. Cristalino. Sofia apareceu de uma porta lateral e fez um gesto para que a seguisse. Enquanto eu me levantava com as pernas a tremer, João falou novamente. Mais uma coisa, vai pedir desculpas a Ana pessoalmente e vai ser sincero, porque se eu sentir algum ressentimento, alguma desculpa, alguma justificação para o que fez, o nosso acordo termina permanentemente. Eu assenti, sem confiar na minha voz. O apartamento que a Sofia me arranjou ficava em Cascais, um T1 modesto num bairro que eu nunca visitara. Vinha mobilado, abastecido com comida, com roupas do meu tamanho já no armário. Era limpo e confortável, mas parecia uma jaula. Sofia entregou-me um telemóvel. Este é o seu novo telemóvel. Mantenha-o sempre consigo. Quando ligarmos, atende imediatamente. Entendido. O seu primeiro trabalho é simples. Há um restaurante na Baixa chamado O Giramundo, um lugar familiar. Fazem bons negócios, mas o marketing deles está preso nos anos 80. Vai ajudá-los a construir uma presença nas redes sociais, a modernizar a publicidade, a atrair clientes mais jovens. Irá reportar ao proprietário, explicar que é um consultor e fazer o trabalho. Olhei para ele. É isso? É o trabalho por enquanto. Prove que consegue fazê-lo bem, e nós passá-lo-emos para outros projetos. Se o estragar, encontraremos outros usos para si, menos agradáveis. O trabalho no Giramundo foi, na verdade, bastante direto. O proprietário, um senhor italiano idoso chamado Giuseppe, ficou encantado por ter ajuda profissional. Eu criei contas no Instagram e Facebook, contratei um fotógrafo para tirar fotos da comida como deve ser, criei um website que não parecia ter sido desenhado em 1995. Em um mês, as reservas aumentaram 30%. Giuseppe beijou-me as duas bochechas e chamou-me um gênio. Eu reportava o meu progresso a Sofia semanalmente. De cada vez, Sofia assentia e dizia: bom, continue assim. Era quase normal. Eu quase conseguia esquecer que era essencialmente um prisioneiro a trabalhar para a máfia para saldar uma dívida por um crime que desesperadamente queria esquecer. Quase. Exceto pelas reuniões semanais com Sofia. As instruções que chegavam a horas estranhas. O lembrete de que a minha vida já não era minha. 6 semanas depois do ataque, Sofia disse-me que era a altura de pedir desculpas a Ana. Eu estava a temer este momento, sabendo que estava para vir, mas esperando de alguma forma que não acontecesse. Fomos de carro para a casa segura em Cascais, onde a Ana estava a recuperar. O meu estômago embrulhava-se durante toda a viagem. Ela estava sentada no jardim quando cheguei, a ler um livro ao sol de outono. Os hematomas no rosto tinham desaparecido, mas eu ainda conseguia ver o inchaço ao longo da maçã do rosto, a cicatriz no lábio.
Ela levantou os olhos quando ouviu passos, e a sua expressão tornou-se cuidadosamente neutra quando me viu. Olá, Ana, disse eu, a voz mal audível. Pedro. Ela fechou o livro, pôs de lado, não me convidou a sentar. Eu fiquei ali de pé, desconfortável, Sofia a observar da porta. Queria pedir desculpa pelo que fiz. Não há desculpa para isso. Estava zangado e frustrado, e descarreguei tudo em ti da pior maneira possível. Magoei-te e lamento profunda e sinceramente. A Ana estudou-me por um longo momento. Compreendes porque o que fizeste foi errado. Não por quem é o meu irmão, mas porque atacaste outro ser humano. Sim, sei disso. Tive muito tempo para pensar sobre isso. Sobre como te culpei por coisas que não eram culpa tua. Como deixei o meu ciúme e ressentimento crescerem até que perdi o controle. Não merecias nada disso. Não, não merecia. A voz dela era calma, medida. Trabalhei muito para a minha posição. Ganhei aquela promoção. E mesmo que não tivesse, mesmo que tudo o que acreditavas fosse verdade, não teria justificado pores as tuas mãos em mim. Eu sei que tens razão. Lamento. Ana levantou-se. Ela era mais pequena do que eu me lembrava. Provavelmente porque passara semanas rodeado pelos capangas do João, que eram todos do tamanho de pequenos caminhões. Ela caminhou até mim, olhou-me diretamente nos olhos. Pedi ao meu irmão para não te matar, disse ela calmamente. Disse-lhe que queria que enfrentasses as consequências, mas não queria a tua morte na minha consciência. Então, estás a trabalhar para ele agora. Certo. Faz o trabalho bem. Sê honesto. Não me faças arrepender de te ter mostrado misericórdia. Depois, voltou para a sua cadeira, pegou no livro e continuou a ler. A conversa tinha acabado. Sofia fez-me um gesto para que o seguisse para fora. No carro, fiquei em silêncio, a processar o que a Ana tinha dito. Ela salvara a minha vida. Poderia ter dito ao João para me fazer desaparecer, e ele o teria feito, mas ela escolhera a misericórdia. Senti o peso da dívida a assentar nos meus ombros, mais pesado do que qualquer ameaça. O que vocês teriam feito na minha situação? Teriam fugido? Aceitado? Às vezes, as coisas mais aterrorizantes da vida podem ser as que nos salvam. Ao longo dos 3 meses seguintes, trabalhei em vários projetos para a Organização Castelo. A maior parte eram negócios legítimos. Ajudei a relançar uma construtora, desenvolvi materiais de marketing para uma cadeia de restaurantes, criei campanhas promocionais para um serviço de gestão de resíduos. O trabalho era bom, e eu era bom nele. Descobri que, na verdade, gostava mais do que do meu antigo emprego corporativo, provavelmente porque tinha mais liberdade criativa. Mas também vi vislumbres do lado mais sombrio, os restaurantes que pagavam proteção, os projetos de construção que envolviam subcontratados muito específicos que não podiam ser questionados, os contratos de gestão de resíduos que pareciam estar ligados a funcionários da Câmara que recebiam generosas taxas de consultoria. Mantinha a cabeça baixa e a boca fechada. Fazia o trabalho que me era atribuído e tentava não pensar demasiado no que mais a organização fazia. Via a Ana ocasionalmente. Ela tinha regressado ao trabalho na agência de marketing Dourado, embora se tivesse transferido para um departamento diferente. As nossas interações eram breves e profissionais. Ela nunca mencionava o ataque, nem eu. Pairava entre nós como um fantasma. Uma noite em fevereiro, Sofia chamou-me para uma reunião. Eu já me tinha habituado a estas verificações, esperava outra tarefa. Em vez disso, encontrei João à minha espera no escritório. Sente-se, Pedro, disse João. Sentei-me, a frequência cardíaca imediatamente elevada. Reuniões diretas com João eram raras e geralmente significativas. Está a trabalhar para mim há 4 meses. Sofia diz-me que tem feito um bom trabalho. Os negócios que ajudou tiveram melhorias mensuráveis. Tem sido fiável, discreto e não criou problemas. Obrigado, senhor. Tenho gostado do trabalho. Vou oferecer-lhe uma escolha.
Pode continuar a trabalhar para mim nesta capacidade, ajudando a gerir o lado legítimo das nossas operações. O trabalho será estável, o pagamento será justo e fará parte desta família. Ou, se preferir, pode ir embora. A sua dívida está paga. É livre de deixar Lisboa, recomeçar noutro lugar, construir uma nova vida. Fiquei a olhar para ele sem palavras. Está a deixar-me ir? Estou a dar-lhe a opção. A Ana pediu-me. Ela acha que aprendeu a lição, que já pagou o suficiente. Estou inclinado a concordar, mas a escolha é sua. O meu primeiro instinto foi agarrar a oportunidade de liberdade, fugir para o mais longe possível de Lisboa e da família Castelo. Mas depois pensei na minha vida antes. O trabalho corporativo, a política, o ressentimento. Eu tinha sido miserável e essa miséria transformara-me em alguém capaz de violência. Aqui, a trabalhar para João, eu estava a fazer um trabalho de que gostava. Era bom nele. Sentia-me valorizado de uma forma que nunca sentira na Agência Dourado. E sim, era perigoso, moralmente complicado, mas também era mais honesto do que as traições corporativas que tinha suportado antes. Gostaria de ficar, disse eu, se me aceitar. João assentiu, nada surpreendido. Então, bem-vindo à família, oficialmente desta vez. Vai reportar diretamente a mim agora, não a Sofia. As suas responsabilidades vão expandir-se. Estará envolvido no planeamento estratégico, no desenvolvimento de negócios a longo prazo. Mas, Pedro, entenda isto. Assim que fizer esta escolha, está dentro. Não há como sair mais tarde. Tenha certeza? Pensei na Ana, em como ela me mostrara misericórdia quando podia ter me condenado. Em como eu lhe devia a vida. Em como esta organização, embora criminosa, me dera uma segunda oportunidade quando o mundo legítimo me mastigara e cuspira. Tenho a certeza, disse eu. 3 semanas depois, eu estava a trabalhar até tarde no escritório que a organização Castelo mantinha no Chiado, quando a Ana entrou. Levantei os olhos, surpreendido. Ela raramente vinha aos escritórios da família. Ana, o que estás a fazer aqui? Soube que decidiste ficar e aderir oficialmente à organização. Ela encostou-se à ombreira da porta, braços cruzados. Queria perguntar-te por quê. Eu pousou a caneta. Honestamente, porque sou melhor aqui do que era lá fora. O mundo corporativo transformou-me em alguém que eu odiava. Alguém que podia magoar outra pessoa por ciúme e despeito. Aqui, pelo menos, sei do que faço parte. Não há pretensão. Também não há saída. Eu sei, mas estou bem com isso. Devo-te a minha vida, Ana. Podias ter dito ao João para me matar e ele tê-lo-ia feito. Não o fizeste. Então agora estou a tentar ser digno dessa misericórdia. A Ana entrou na sala, sentou-se à minha frente. Posso dizer-te uma coisa? Quando o Pedro me atacou, eu estava aterrorizada. Não apenas naquele momento, mas depois. Tinha medo de voltar ao trabalho, medo de ficar sozinha, medo de cada homem que me olhava de forma errada. Demorei meses a sentir-me segura novamente. Lamento, disse eu, e era sincero. Sei que sim, e perdoei-te em grande parte. Mas, Pedro, trabalhar para o meu irmão não apaga o que fizeste. Não te torna uma boa pessoa. Apenas te torna útil. Eu entendo isso. Entendes? Porque preciso que entendas outra coisa. O meu irmão tem regras. Regras estritas sobre respeito, sobre lealdade, sobre como nos tratamos uns aos outros. Se alguma vez magoares alguém desta família, da maneira como me magoaste, não haverá segunda oportunidade. O João não hesitará, e eu não lhe pedirei para o fazer. Eu nunca faria isso. Disseste isso antes de me agredires até eu desmaiar. Então, perdoa-me se preciso do lembrete em voz alta. Tens uma segunda oportunidade. É tudo. Fala valer a pena. Ela levantou-se para sair, depois parou à porta. Por tudo o que vale, acho que mudaste. Acho que compreendes o que fizeste e por que estava errado.
Acho que estás a tentar ser melhor. Foi por isso que te defendi. Não me faças arrepender. Depois de ela sair, fiquei no escritório escuro a olhar para o horizonte de Lisboa. A cidade brilhava com 1 milhão de luzes, cada uma representando uma pessoa, uma história, uma escolha. Eu tinha feito a minha escolha. Atacara a Ana num momento de raiva. E aquele momento destruíra a minha antiga vida e forçara-me a uma nova. Se aquilo era castigo ou oportunidade, eu ainda não tinha a certeza. Mas sabia uma coisa com certeza: nunca mais levantaria a mão com raiva. Nunca mais deixaria o ciúme e o ressentimento envenenarem-me até a violência, porque a Ana me dera algo precioso, algo que eu não merecia, uma segunda oportunidade, e passaria o resto da minha vida a tentar ser digno dela. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Eu mergulhei no projeto do clube, desenvolvendo uma campanha de marketing que gerou burburinho em todos os círculos sociais de Lisboa. Criei uma conta de Instagram que mostrava vislumbres cuidadosamente selecionados do processo de construção, detalhes de luxo, citações de celebridades sobre a vida noturna exclusiva. Lancei histórias com colunistas de fofocas sobre um novo local misterioso que redefiniria a cena dos clubes. Construí um site que exigia um código de convite apenas para aceder a informações básicas. A estratégia funcionou perfeitamente. Quando a noite de abertura se aproximava, conseguir um convite para o clube chamado Onyx era o bilhete mais cobiçado de Lisboa. Eu conseguira criar exatamente o que a Ana queria. A sensação de que ser admitido lá dentro significava fazer parte de algo especial. A Ana provou ser uma excelente chefe, exigente, mas justa, com expectativas claras e bons instintos. Ela e eu desenvolvemos uma sólida relação de trabalho baseada no respeito mútuo e no reconhecimento tácito da nossa história complicada. Não socializávamos fora do trabalho, não fingíamos ser amigos, mas colaborávamos eficazmente. A grande inauguração do Onyx foi um sucesso massivo. 500 convidados cuidadosamente selecionados encheram o espaço, que tinha sido transformado num local deslumbrante, com paredes de tijolo exposto, arte moderna, iluminação estratégica e um sistema de som que te fazia sentir a música nos ossos. Eu estava perto do bar, a observar a multidão, sentindo um orgulho que não tinha experimentado na minha antiga carreira. João apareceu ao meu lado, um raro sorriso no rosto. Fizeste um bom trabalho, Pedro. Isto excedeu as minhas expectativas. Obrigado, senhor. A Ana merece a maior parte do crédito. A visão dela fez com que isto acontecesse. Ela disse-me a mesma coisa sobre ti. João deu-me uma palmada no ombro. Provou o seu valor. Bem-vindo à família, a sério desta vez. Aquelas palavras significaram mais do que eu esperava. No último ano, eu tinha passado de um homem amargo e violento, atacando uma colega, para alguém a reconstruir a sua vida da maneira mais improvável possível. Eu encontrara um propósito, competência, até uma estranha espécie de redenção ao trabalhar para a Organização Castelo. Ao longo da noite, encontrei-me do lado de fora do clube, a apanhar ar, a observar a fila de pessoas que esperavam entrar. A Ana juntou-se a mim, com 2 taças de champanhe na mão. Ofereceu-me uma. A Onyx, disse ela, levantando a taça. A Onyx, repeti eu. Ficamos em silêncio confortável por um momento antes de a Ana falar novamente. Nunca pensei que estaríamos aqui, a trabalhar juntos, a gerir um negócio de sucesso, a dar-nos bem, na verdade. Nem eu. Há 1 ano, se alguém me dissesse que ia acabar aqui, ter-lhe-ia chamado louco. Arrepende-se de alguma coisa? Ponderou a questão cuidadosamente. Arrependo-me de te ter atacado todos os dias. Isso nunca vai mudar. Mas tudo o que veio depois, o trabalho, juntar-me à família, encontrar um lugar onde realmente me encaixo. Não me arrependo disso. Bom, porque fazes parte disto agora.
Para o bem e para o mal, és um associado, Castelo. Isso significa algo. Significa lealdade, responsabilidade, compromisso. Consegues lidar com isso? Consigo, e vou fazê-lo. A Ana estudou-me por um longo momento, depois assentiu. Acredito em ti. E Pedro, obrigado pelo trabalho que fizeste, por levares isto a sério, por provares que as pessoas podem mudar. Obrigado por me dares a oportunidade de tentar. Voltamos para dentro, para a festa, para os nossos respectivos papéis na organização. A música batia, o champanhe fluía e o Onyx estabeleceu-se como a principal discoteca de Lisboa. Na área VIP, João recebia vários associados de negócios, legítimos ou não, conduzindo o tipo de reuniões que o tornavam um dos homens mais poderosos de Lisboa. E eu, o especialista em marketing, que tropeçara neste mundo através da violência e do desespero, dei por mim a pensar em como uma terrível decisão tinha destruído a minha antiga vida e construído uma nova. Eu atacara a Ana Castelo num momento de raiva, sem saber que o seu irmão era um chefe da máfia. Essa ignorância quase me matara, mas também me salvou, de certa forma, forçou-me a confrontar quem eu me tinha tornado e a escolher ser alguém melhor. 2 anos depois do ataque, eu estava totalmente integrado na organização Castelo. Geria o marketing de 12 negócios diferentes, supervisionava a presença nas redes sociais das operações legítimas da família e tornara-me um dos conselheiros de confiança do João em tudo o que envolvia percepção pública e gestão de marca. Provara ser valioso, fiável e completamente leal. A minha relação com a Ana tinha evoluído para algo que lembrava amizade, embora nenhum de nós o chamasse assim. Trabalhávamos bem juntos, compreendíamos os pontos fortes e fracos um do outro e mantínhamos um respeito profissional construído sobre a nossa história partilhada. O ataque nunca era mencionado, mas influenciava tudo entre nós, uma base de entendimento sobre a natureza humana, o perdão e a redenção. Uma noite em março, João chamou-me e a Ana ao seu escritório para uma reunião privada. Quando chegamos, Sofia e Rui já estavam lá, juntamente com um homem que eu não reconhecia. Meio dos 50, fato caro, o ar de alguém habituado à autoridade. Pedro, Ana, este é o detetive Miguel Pinto, disse João. Ele está na nossa folha de pagamentos. Há 15 anos. Ele está aqui porque temos um problema. O meu estômago encolheu-se. Estar numa sala com um polícia corrupto na folha de pagamentos da família significava problemas sérios. O detetive Pinto tirou um dossiê. O Ministério Público está a construir um caso contra a organização Castelo há 2 anos. Estão a focar-se nos vossos negócios de construção, alegando que estão a gerir uma operação de manipulação de propostas, a pagar a funcionários da Câmara, usando os projetos para branquear dinheiro de operações ilegais. Quão perto estão? Perguntou João calmamente. Perto o suficiente para se moverem em breve, dentro de 3 meses, talvez menos. Tem escutas telefônicas, registros financeiros, testemunhos de alguns indivíduos de baixo nível que viraram. Não é hermético, mas é substancial. A Ana inclinou-se para a frente. Qual é o objetivo final deles? Querem virar alguém mais acima na cadeia. Estão a construir o caso para pressionar a Sofia ou o Rui, esperando que um deles se vire contra o João em troca de uma pena reduzida. Isso não vai acontecer, disse Sofia categoricamente. Eu sei, e é por isso que precisamos de nos antecipar. João precisa de isolar a organização. Distanciar-se de tudo o que possa ser definitivamente provado como criminoso, reforçar os negócios legítimos, torná-los à prova de bala, e precisa de estar pronto para o que vem a seguir. Depois de Pinto sair, João virou-se para mim e para Ana. É aqui que vocês dois se tornam essenciais. Os negócios legítimos precisam de estar absolutamente limpos. Cada registro perfeito, cada transação documentada, cada funcionário verificado. Se o Ministério Público bater à porta,
Quero que encontrem apenas operações de negócios adequadas. Conseguem fazer isso? Sim, disse a Ana imediatamente. Vamos auditar tudo, corrigir quaisquer irregularidades, garantir a conformidade total. Bom, porque se isto correr mal, se eles construírem um caso forte o suficiente para apresentar acusações, muitas pessoas cairão, incluindo vocês os dois. Senti o peso disso assentar nos meus ombros. Eu sabia intelectualmente que trabalhar para a organização Castelo comportava riscos, mas isto era diferente. Isto era o Ministério Público. Acusações federais, possível pena de prisão. Tudo o que eu construíra nos últimos 2 anos podia desmoronar-se. Não o vamos desiludir, disse eu. Nos 3 meses seguintes, a Ana e eu trabalhamos 18 horas por dia, revendo todos os aspectos das operações legítimas da família Castelo. Encontramos pequenas irregularidades, problemas de folha de pagamentos, erros fiscais, todos os quais corrigimos meticulosamente. Implementamos novos procedimentos de contabilidade, contratamos uma equipa de advogados para rever contratos e criamos trilhas de documentação que satisfariam até o auditor mais agressivo. O negócio da construção era a maior preocupação. Tinha sido usado para lavagem de dinheiro, sem dúvida. Mas a Ana e eu trabalhamos com os contabilistas para reestruturar tudo, criando uma explicação plausível para cada euro que tinha passado pela empresa. Não podíamos apagar o passado, mas podíamos torná-lo suficientemente obscuro para que provar a intenção criminosa fosse quase impossível. No final de junho, as rusgas chegaram. Agentes federais invadiram os escritórios da construtora, a sede de negócios de João, até mesmo o Onyx. Apreenderam computadores, arquivos, registros financeiros. Levaram João para interrogatório, juntamente com Sofia, Rui e uma dúzia de outros associados. A Ana e eu assistimos do escritório do Onyx enquanto os agentes carregavam caixas de documentos. As minhas mãos tremiam. Tudo pelo que tínhamos trabalhado, tudo o que eu construíra podia desaparecer. Podia acabar na prisão federal por obstrução da justiça, conspiração, qualquer número de acusações. Tudo porque eu atacara a Ana há 2 anos e acabar aqui. Não vão encontrar nada, disse a Ana calmamente, como se me lesse os pensamentos. Garantimos isso. E se nos tiver escapado algo? Então lidamos com isso. Mas, Pedro, fomos minuciosos. Fizemos isto bem. Ela estava certa. Quando o Ministério Público terminou a sua investigação 3 meses depois, tinham provas de algumas irregularidades financeiras, algumas práticas de negócios questionáveis, mas nada que pudessem provar definitivamente que era criminoso. O caso contra João Castelo desfez-se. Os procuradores recusaram-se a apresentar queixas, citando provas insuficientes. No dia em que soubemos da notícia, João chamou-me e a Ana ao seu escritório. Ele parecia exausto, mais aliviado, mais velho do que antes do início da investigação. Vocês salvaram esta família, disse ele. Se vocês os dois não tivessem limpado tudo, se não tivessem sido tão meticulosos, estaríamos todos a enfrentar acusações federais agora mesmo. Devo-vos mais do que posso expressar. Estávamos apenas a fazer o nosso trabalho, disse a Ana. Não, estavam a proteger a vossa família, os dois. João olhou para mim. Percorreu um longo caminho desde o trabalhador de escritório zangado que atacou a minha irmã. Tornou-se alguém em quem confio. Alguém em quem confio. Isso significa algo. Senti emoções que não conseguia nomear a inchar no meu peito. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de me tornar alguém melhor. Obrigado por a ter aproveitado. 5 anos depois do ataque, eu estava no escritório de João a olhar para o horizonte de Lisboa. Fui promovido a vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios para as empresas Castelo, a empresa-mãe que geria todas as operações legítimas da família. Ganhava mais dinheiro do que jamais ganhara na minha carreira corporativa. Tinha respeito e autoridade.
e construíra algo de que me orgulhava genuinamente. A Ana tinha se tornado a segunda no comando do João, a gerir as operações diárias, a primeira mulher a ocupar uma posição tão alta na história da organização. Provara ser tão capaz e implacável quanto qualquer um dos homens, conquistando respeito através da competência e da força. Tenho pensado no planeamento de sucessão, disse João. Ele tinha 47 anos agora, ainda vital e poderoso, mas a pensar no futuro. Esta organização precisará de uma liderança forte quando eu me afastar. Estou a considerar tornar a Ana a minha sucessora. Eu assenti. Ela seria excelente, todos a respeitam. Ela compreende ambos os lados legítimos e ilegítimos do negócio. Ela é justa, mas firme. O problema é que alguns da velha guarda não aceitarão uma mulher como chefe. Vão resistir, desafiar a autoridade dela, talvez até agir contra ela. Ela precisará de aliados, pessoas em quem possa confiar. Absolutamente. Será você uma dessas pessoas? Não hesitei. Sim, sem dúvida. Mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em perigo, que apoiá-la pode torná-lo um alvo. Devo-lhe a vida, João. Ela tinha todo o direito de exigir a minha morte e, em vez disso, mostrou-me misericórdia. Tudo o que tenho, tudo o que me tornei, existe porque ela escolheu a compaixão em vez da vingança. Então, sim, estarei sempre com ela. João sorriu, algo raro e genuíno. Era isso que precisava de ouvir, porque Pedro tornou-se mais do que apenas um funcionário para esta família. Tornou-se um símbolo daquilo em que acreditamos, que as pessoas podem mudar, que os erros não o definem para sempre, que há sempre um caminho para a redenção se estiver disposto a percorrê-lo. Ainda o estou a percorrer todos os dias? Eu sei, e é por isso que vai ajudar a Ana a liderar esta organização no futuro. 3 meses depois, João anunciou a sua reforma. A Ana tornou-se a chefe da organização Castelo, a primeira mulher a liderar uma grande família do crime na história de Lisboa. Houve resistência, como João previra, mas a Ana lidou com ela com habilidade e estratégia, fazendo alianças, demonstrando força quando necessário e construindo uma coligação de apoio. Eu permaneci ao lado dela em tudo, gerindo os negócios com a face pública, garantindo que as operações legítimas prosperassem, fornecendo aconselhamento e apoio. Tinha passado de seu agressor a seu conselheiro mais confiável. Uma transformação que ainda me surpreendia às vezes. Uma noite, enquanto saíamos do Onyx, depois de uma reunião de negócios, a Ana parou-me na rua. Posso dizer-te uma coisa? Quando me atacaste há 5 anos, pensei genuinamente que podia morrer. Lembro-me de estar deitada no chão da sala de reuniões, mal consciente a pensar que era assim que a minha história terminava. Espancada até a morte por um colega ciumento que nunca saberia quem eu realmente era. Sentia a vergonha e a culpa familiares a invadir-me. Lamento. Sempre lamentarei. Eu sei, mas a questão é esta. Se aquilo não tivesse acontecido, eu provavelmente ainda estaria a trabalhar na agência de marketing Dourado, a fingir que não era uma Castelo, a tentar ser alguém que não sou. O ataque forçou-me a confrontar quem eu realmente sou, a abraçar a minha família, a assumir este papel. De uma forma estranha, colocou-me no caminho para onde estou agora. Não acho que possa levar o crédito pelo teu sucesso, Ana. Não te estou a dar crédito. Estou apenas a reconhecer que, por vezes, coisas terríveis levam a resultados inesperados. Tu atacaste-me, o que foi imperdoável, mas a resposta do João trouxe-te para a família, o que te deu uma oportunidade de te tornares alguém melhor. E o meu processo de recuperação fez-me perceber que eu não podia continuar a fugir da minha identidade. Então, aqui estamos. Aqui estamos, repeti eu. Quero que saibas uma coisa. Eu confio em ti, Pedro, completamente. Provou-se 1000 vezes. Quando as pessoas questionam o meu julgamento, questionam se pode ser verdadeiramente confiável dada essa nossa história,
Eu defendo-te porque vi o teu crescimento, vi o teu compromisso, sei quem és agora, e essa pessoa é alguém com quem me orgulho de trabalhar. Senti lágrimas a ameaçar. Obrigado. Isso significa tudo. Continua a ser essa pessoa. Continua a escolher ser melhor. É tudo o que te peço. Ficamos em silêncio confortável por um momento, a observar a cidade a mover-se à nossa volta. A noite estava fresca. As ruas movimentadas com pessoas a irem para restaurantes e clubes e teatros. Todos eles completamente alheios ao fato de estarem perto da chefe de uma família do crime e do seu conselheiro mais próximo. Duas pessoas ligadas pela violência e pela redenção. 10 anos depois do ataque, eu e a Ana estávamos no terraço do Onyx, a olhar para a cidade que ajudáramos a moldar. O clube ainda prosperava, ainda o local mais exclusivo de Lisboa. Eu expandira o meu papel para incluir consultoria política, ajudando a eleger funcionários amigos dos interesses dos Castelo. A Ana construíra um império que abrangia negócios legítimos e ilegítimos, sempre cuidadosa em manter os elementos criminosos completamente separados das operações viradas para o público. Ainda pensa naquele dia? Perguntou a Ana sobre a sala de reuniões. Todos os dias, admiti eu. É a pior coisa que já fiz. A coisa que mudaria se pudesse voltar atrás. Mudarias? Ponderei a questão cuidadosamente. Mudaria o ataque. Absolutamente. Daria qualquer coisa para retirar o que te fiz. Mas tudo o que veio depois, tudo o que construímos, não sei se alguma dessas coisas aconteceria se aquele dia não acontecesse. Esse é o paradoxo da redenção. Não se pode desfazer o mal, mas pode-se construir algo bom em cima dele. Não se pode apagar o passado, mas pode-se escrever um futuro diferente. É isso que fizemos. Escrevemos um futuro diferente? Acho que sim. Não és o homem zangado que me atacou. Eu não sou a mulher a tentar esconder a minha identidade. Ambos nos tornamos algo diferente, algo melhor. O caminho até aqui foi terrível, mas o destino não é. Ficamos em silêncio, a observar as luzes da cidade a cintilar como estrelas trazidas à terra. Em algum lugar abaixo, nessas ruas e edifícios, as pessoas estavam a fazer escolhas que definiriam os seus futuros. Alguns fariam boas escolhas, alguns más. Alguns teriam segundas oportunidades, outros não. O mundo girava nesses momentos, nessas decisões, nessas oportunidades de mudança. Eu, Pedro, fiz uma escolha terrível há 10 anos. Magoei uma mulher inocente por ciúme e raiva. Essa escolha quase me destruiu. Deveria ter me destruído. Mas a Ana Castelo escolheu a misericórdia em vez da vingança. A redenção em vez da retaliação. E essa escolha salvou-me, transformou-me, deu-me uma vida que valia a pena ser vivida. Obrigado, disse eu calmamente, por tudo. Por me mostrares misericórdia, por me dares uma oportunidade, por confiares em mim quando tinhas todas as razões para não o fazer. Obrigado por ter valido a pena, respondeu a Ana. O vento intensificou-se, transportando consigo os sons da cidade. Música do clube abaixo, tráfego das ruas, o uivo distante de sirenes, a banda sonora de Lisboa, a cidade que nunca para de se mover, nunca para de mudar, sempre a oferecer segundas oportunidades a quem é corajoso o suficiente para as aceitar. Olhei uma última vez para o horizonte, depois voltei para dentro. Havia sempre trabalho a fazer, reuniões a assistir, negócios a conduzir. A organização Castelo nunca dormia, e eu também não. Mas era um bom trabalho, um trabalho significativo, um trabalho que importava. Eu encontrara o meu propósito no lugar mais inesperado, forjado pela violência e pela misericórdia em igual medida. E em algum lugar da cidade abaixo, alguém estava a fazer uma escolha que mudaria a sua vida para sempre. Alguém estava numa encruzilhada a decidir quem se tornaria. Eu esperava que escolhessem melhor do que eu. Mas se não o fizessem, se fizessem a escolha terrível e enfrentassem as consequências,
Eu esperava que encontrassem a mesma graça que eu encontrei, a mesma oportunidade de reconstruir, a mesma chance de se tornarem alguém que valia a pena ser. Porque isso, no fim das contas, era o que a família Castelo oferecia. Não apenas poder ou dinheiro ou proteção, mas a possibilidade de transformação. A chance de escrever uma nova história, mesmo quando a antiga parecia que só podia terminar em tragédia. Pedro Vaz atacara a Ana Castelo sem saber que ela era irmã de um chefe da máfia. Essa ignorância deveria tê-lo matado. Em vez disso, salvou-o, e ao salvá-lo, a Ana provara algo fundamental sobre a natureza humana, que não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pelo que escolhemos fazer depois deles.